E então a emoção, o sentimento que eu vou sentir é o de tristeza. E portanto, e já vou abrindo esta entrada, para Spinoza, ele não se preocupa, ele quer ultrapassar uma moral de bem e mal para uma ética. Ele quer superar a moral através de um programa ético, no qual nós devemos de procurar aquilo que nos traz alegria. Devemos procurar aquilo que aumenta em nós e que nos ajuda a nossa potência do corpo e da mente. E devemos afastar-nos de tudo que nos diminui, que nos reprime, que nos enfraquece, que nos traz tristeza. Então, o Spinoza vai definir os afetos, os sentimentos, as emoções, como as afecções do corpo, os tais encontros que o meu corpo sente, e portanto estou a falar do atributo de extensão do mundo material, mas depois também, concomitantemente, as ideias a ideia que eu vou fazer daquele encontro. Ao ter um encontro, eu vou formar a minha mente, o meu corpo vai sentir o encontro e a minha mente vai formar uma ideia daquele encontro, não é? E então, em Spinoza, o material e o mental são a mesma coisa, vistos em perspectivas diferentes. E por isso a sua filosofia é chamada de monista, em que não existem duas substâncias, o corpo e a mente, o corpo e a alma, uma contra a outra. Não. Corpo e alma, corpo e mente são a mesma coisa, vista de ângulos diferentes. Então, ele vai fazer uma distinção entre aquilo que ele considera ser um afeto ativo, uma ação, e um afeto passivo, uma paixão. Então ele vai chamar afetos ativos ação, ações, vai chamar de afetos passivos paixões. A lista que vocês estão a trabalhar, que aparece no final da parte 3 e, e que nós vamos falar aqui com mais profundidade, tratam-se de afetos passivos, tratam-se de paixões. É sobre isto que Spinoza se vai debruçar mais, sobre as paixões, porque é aquilo que é mais comum na vida humana. Nós somos mais afetados por paixões do que por ações. Qual é a diferença entre ação e paixão? Ele vai dizer: se podemos ser causa adequada de alguma destas afecções, de algum destes encontros, então entendo por afeto, por emoção, uma ação. De outra maneira, entendo uma paixão. O que é causa adequada? Causa adequada é se eu for a causa total para que aquilo acontecesse. Se eu for a causa total para aquele encontro se ter acontecido, aquele encontro partiu de mim. Fui eu que fui proativo em fazer aquele encontro. Mas, na maior parte das vezes, nós somos causas inadequadas. O que é uma causa inadequada? De nós só depende uma parte. O resto é fruto do acaso. As coisas vêm ter connosco. E então, a causa, nós somos apenas uma causa parcial para aquele encontro. Aquele encontro deve-se, em grande parte, a causas externas dos quais eu não tenho capacidade de governar. Elas são independentes de mim. Elas podem aparecer, podem não aparecer. Podem aparecer, subsistir, podem desaparecer. E, portanto, não estão no meu domínio. E, portanto, claro está, e aqui já vemos, quanto mais eu me rodear de ações, portanto, de coisas que dependem de mim e não dependem de mais nada, mais controle tenho sobre a minha vida. Quanto mais eu estou passivo, quer dizer, estou a viver fruto daquilo que vai-me acontecendo, então eu tenho uma atitude mais passiva diante da vida. Mas como nós somos uma parte da natureza, nós não conseguimos ser totalmente ativos. Nós somos passivos em grande parte de nossa vida porque estamos rodeados de coisas que nos afetam, queiramos ou não. E temos que saber lidar com isso. E então,
Spinoza vai tentar ensinar-nos a lidar com estas coisas, estes encontros que nós não planeamos e que nos acontecem. E que muitas das vezes são a causa da nossa servidão, da nossa escravidão emocional. Descartes foi um filósofo muito importante na época de Spinoza e que Spinoza discute em grande parte, estuda Descartes e vai discutir com ele muitas das ideias de Descartes. Descartes tem uma visão completamente diferente. Para ele, a ação e paixão têm a ver com o sujeito que afeta e aquele que é afetado. E então, ele via muitas vezes esta dualidade do corpo e da alma. Quando o corpo afeta, quando o corpo é ativo, a alma sofre. Quando a alma é ativa, o corpo sofre. E vejam, desta lógica, temos, por exemplo, a doutrina das penitências. Eu vou fazer sofrer o meu corpo para que a minha alma ganhe domínio sobre o meu corpo. Para que a minha alma vença, eu tenho que fazer sofrer o corpo. Muito da moral e a moral religiosa é baseada nesta dualidade e nesta luta entre corpo e alma. Para Spinoza, não. Se a minha alma sofre, o meu corpo sofre. Se a minha alma se alegra, o meu corpo se alegra. E, portanto, a minha mente e o meu corpo têm que, os dois, elevar-se. Eu devo procurar aquilo que eleva mente e corpo. E devo me afastar daquilo que reprime o corpo e reprime a mente. Ora, então, outro conceito-chave de Spinoza é o conceito de desejo. O que é o desejo? Em latim, cupiditas. O desejo, ele vai na sua ética dizer que todos nós temos um esforço para quê? Para perseverar ou conservar o nosso ser. Para continuar a existir. Uma planta, um animal, o ser humano luta para continuar a existir. Aquilo que poderíamos chamar um instinto de sobrevivência. E este instinto de sobrevivência, este esforço por conservar o nosso ser, é a nossa própria essência. É o que ele chama de conatus. É este esforço. É a palavra latina para esforço. E ele diz que este esforço, quando se refere à mente em simultâneo com o corpo, quer dizer, o esforço da mente para continuar a existir, o esforço do corpo para continuar a existir, ele vai chamar isto apetite. Ok? E vai dizer que este apetite também é um sinónimo de desejo. Só que o desejo é o apetite, é quando eu tenho consciência deste meu esforço. É o esforço consciente de si mesmo. Mas então ele, Spinoza, iguala, de certa maneira, estes conceitos. O conatus, que é este esforço por perseverar no meu ser, o apetite, o desejo, e no fundo tudo isto é a própria essência do homem. A nossa essência individual, a minha essência, é este meu esforço por continuar a existir. Quando este esforço desaparecer, eu desapareço. A minha essência deixa de existir. Enquanto eu tenho este esforço, eu permaneço na vida. Eu permaneço na existência. E ele então, no prefácio, vai-nos dar luzes, vai-nos abrir o panorama daquilo que ele vai querer tratar. E qual é que é o seu diferencial? E então ele diz: a maior parte dos que escreveram sobre os afetos, sobre as emoções, sobre os sentimentos e a maneira de viver dos homens, parecem tratar não de coisas naturais, que seguem as leis comuns da natureza, mas de coisas que estão fora da natureza. Até parece que concebem o homem na natureza como um império num império. E, portanto, normalmente os moralistas, quando olhavam para a questão dos afetos, das emoções, dos sentimentos, eles então achavam que o ser humano, por ter uma alma separada do corpo, portanto, eles imaginaram o ser humano cindido, e por isso tem essa imagem,
um ser humano dividido entre corpo e alma, entre corpo e mente, em luta constante, por imaginarem um homem cindido, então imaginaram que o ser humano, por ter este espírito, por ter esta alma transcendente ao mundo, quer dizer, separada do corpo, então ele tinha um estatuto especial na natureza. Tinha criado para si próprio um gueto, tinha criado para si próprio um império, um Estado dentro de um Estado, por se achar diferente de todo o resto da natureza. E Spinoza vai dizer: não, o homem é uma parte da natureza, mais complexa do que as outras, mas não deixa de ser uma parte como as outras. E, portanto, é nessa ótica que ele vai analisar os afetos. Não como algo sobrenatural, mas como algo natural. E vai criticar esta repressão moralista eh, que diz: atribuem a causa da impotência e da inconstância humanas não à potência comum da natureza. Quer dizer, não, o ser humano não pode tudo o que quer, não alcança tudo o que deseja, em grande parte devido aos limites, aos seus limites dentro da natureza. Mas ele diz: não. Normalmente estes homens atribuíam, estes moralistas atribuíam essa impotência, essa inconstância, a não sei que vício da natureza humana. Poderíamos falar, por exemplo, de um pecado original, de uma marca que enfraquece o ser humano, razão porque a deploram, ridicularizam, desprezam. Quer dizer, o geral dos moralistas tende a deplorar o comportamento humano, tende a ridicularizar o comportamento humano. Como acontece a maioria das vezes, abominam. E aquele que mais eloquente ou argutamente sabe censurar a impotência da mente humana é tido por divino. Então, Spinoza vai dizer: eu não vou rir, não vou chorar sobre o comportamento do ser humano. Eu vou procurar compreendê-lo. Porquê que ele faz isso? O que é que o levou a fazer isso? E é essa tentativa de compreensão que é um dos primeiros passos para sairmos destes afetos negativos, destes afetos tristes. Portanto, mas ninguém que eu saiba determinou a natureza e as forças dos afetos. Nem o que em contrapartida a mente pode com vista a regrá-los. Então daqui nasce, ele disse: até hoje ninguém estudou a fundo a potência de agir, a potência de pensar. E no fundo levantam-se estas questões. O que é que pode uma mente? O que é que pode um corpo? E são estas questões que Spinoza vai tentar desenvolver. Quer dizer, vai tentar levar o ser humano a um nível que poucos exploraram, que é um nível de proatividade que só os humanos inteiramente livres conseguiram alcançar. E, portanto, a liberdade para Spinoza é uma conquista humana. Nós nascemos todos servos. Nascemos todos servos das paixões, servos dos acontecimentos, dos encontros que vamos tendo. E somos vítimas destes encontros, que não dependem de nós. E a maior parte dos homens vive nesse processo caótico, passivo, não toma a rédea da sua própria vida, das suas próprias emoções. E então, para eu conseguir fazer isto, para eu aumentar a minha potência de agir e pensar, eu vou ter que chegar aos limites do que pode a mente e do que pode o corpo. Eu vou avançar algumas questões, não vou ver tão a fundo o PowerPoint, depois vou-vos deixar estes elementos para o vosso estudo posterior. Eu vou só tocar em alguns aspectos, porque eu depois também quero ouvir as vossas perguntas e que depois coloquem questões mais particulares do que eu vi. Descartes, já falamos há pouco que ele fala das paixões, mas de maneira diferente. Ele acredita, Spinoza continua a dizer isso no prefácio, sei evidentemente que o celebérrimo Descartes
embora também acreditasse que a mente tem uma potência absoluta sobre as suas ações, se empenhou, contudo, em explicar os afetos humanos pelas suas causas primeiras e mostrar, ao mesmo tempo, a via pela qual a mente pode ter um império absoluto sobre os afetos. No entanto, pelo menos na minha opinião, de Spinoza, ele não mostrou outra coisa senão a agudeza do seu grande engenho. Então, Spinoza vai ser menor. A razão nunca é suficiente para apagar um afeto. Por exemplo, se eu tenho, devido a um encontro fortuito da minha vida, acidental, eu ganhei o vício de fumar, por exemplo, ou se considero isso, ele vai falar, não é uma questão de vício ou de virtude, mas o hábito de fumar, não vai dar uma conotação, no sentido, a não ser que só que nos faça bem, que nos aumente a potência de agir ou diminua em nós a potência de agir, e ele vai dizer, a razão não é suficiente para eu deixar essa emoção ou esse sentimento. Só uma emoção ou um sentimento mais forte é que vai vencer isso. E, portanto, ele vai criticar, mas importante então, para perceberem isso. Então, ele vai, eu vou resumir agora um pouco, ele vai fazer uma filosofia natural dos afetos. Não uma filosofia moral, mas uma filosofia natural. Como se tratasse de linhas, como se tratasse de retas, de lados, como fosse de modo geométrico, como uma filosofia natural. Como ele estuda a natureza, assim também vai estudar as emoções e os sentimentos humanos. Spinoza então propõe-se a tratar dos vícios e inépcias dos homens à maneira dos geómetras. Então, ele vai criar uma lista de sentimentos e virtudes, e esta lista não é única em Spinoza. A lista que aparece aqui na Ética, ela é muito comum nas obras daquela época, em Descartes, em Thomas Hobbes, é muito comum aparecer esta lista. Mas há um diferencial em Spinoza. É que Spinoza não vai manter o tal dualismo antagónico entre alma e corpo. Quando a alma age, o corpo padece e vice-versa. Ele vai destruir este antagonismo. Spinoza não vai considerar as ações e os apetites como virtudes e vícios, quer dizer, não vai fazer um juízo de valor. Isto é bom, isto é mau. Ele vai dizer, isto é bom na medida em que favorece a nossa, em que nos empodera. Isto é mau na medida que nos enfraquece, só por causa disso. É o único critério de bem e mal. Não existe um critério transcendente de bem e mal. O único critério é este. Se nos permitir viver mais, é bom. Se permitir que a nossa vida tenha mais poder, mais força de compreensão, se o nosso corpo tem mais potência, é bom. Se isto nos enfraquece, nos deprime, é mau. Esse método já tinha sido aplicado por Descartes com uma diferença. Spinoza não fará a distinção entre afetos e sentimentos e virtudes. Quer dizer, como Spinoza não acredita no livre-arbítrio, não vai dizer, estes afetos que vêm ter connosco, nós não temos culpa, mas aqueles que nós criamos, podem ser virtudes ou vícios, desses temos culpa. Spinoza vai eliminar essa distinção moral para se preocupar só com
a questão de saber se isto nos afeta positivamente ou se nos afeta negativamente. Estão a ver que o tema é muito vasto, tem muitos elementos, pressupostos filosóficos e que, infelizmente, devido ao nosso tempo e que já está a acabar, nós não vamos poder aprofundar. Ficam com o PowerPoint e, quem sabe, poderemos depois ter outras conversas para esclarecer dúvidas mais concretas sobre esta parte teórica. Eu vou então avançar um pouco e vamos chegar então aos afetos passivos primários ou as paixões primárias. E então Spinoza vai dizer que há três paixões primárias. Portanto, as paixões são aquilo que vem ao nosso encontro, de que não depende só de nós, depende do acaso, por assim dizer. E então são três: o desejo, a alegria e a tristeza. Estes três são, por assim dizer, os elementos-chave, os ingredientes-chave da nossa vida afetiva. E é a partir destes ingredientes-chave que vão se formar todos os outros afetos. Todos os outros afetos é uma combinação destes três elementos. Então, o desejo. O que é que significa? São todos os esforços e impulsos variáveis. Agora posso querer aquilo, amanhã posso querer aquilo. Podem ser opostos. Hoje posso querer uma coisa contrária a outra, que nos arrastam em diversas direções. É este desejo. Nós estamos sempre à procura daquilo que achamos ser o melhor para nós. Mesmo quando nós nos prejudicamos, estamos a pensar que naquele momento aquilo vai nos fazer bem, aquilo vai nos empoderar. Só que erramos, porque às vezes a ideia que nós temos é uma ideia errada. Vai partir da nossa imaginação e não do nosso conhecimento da realidade. Ok? Por exemplo, se eu acho que entrando para o mundo das drogas aquilo vai me empoderar, então eu entro pelo mundo das drogas, então eu penso, eu acredito que aquilo é o melhor para mim. Porque nós estamos sempre à procura do melhor. Sempre. É o nosso desejo, é o nosso conatus, é o nosso ímpeto interior, o nosso esforço para conservarmos no ser. Então eu, naquele momento, penso que aquilo é o melhor. Mas depois, a realidade não se adapta aos nossos desejos. E então, se a nossa maneira de ver o mundo não está adequada à maneira de como o mundo funciona, não vai dar certo. E portanto, o que é que eu vou começar a ter? Vou começar a perceber que estas drogas, afinal, estão a enfraquecer o meu corpo. Estão a enfraquecer a mente. O meu poder da mente já não é o mesmo. O meu poder corporal já não é o mesmo. Está-me a definhar. E portanto, está-me a levar à autodestruição. Vai. E então, justamente é esta ideia. O desejo é o que nos impulsiona para aqui ou para acolá. A alegria é a passagem de uma perfeição menor para uma maior. É a emoção que nasce desta sensação de que eu estava num estágio e agora melhorei. Eu estava num estado de espírito, num estado mental, e de repente fiz uma meditação, ouvi uma música, sinto que fiquei mais empoderado. Esta passagem cria-me alegria. A alegria é próprio o sentimento da passagem. E a passagem contrária de uma perfeição maior para uma perfeição menor, que me enfraquece, traz-me a emoção de tristeza, de abatimento. E, portanto, é o afeto tristeza. Estes são os três afetos fundamentais. Porquê é que eles são primários? São fundamentais, ou seja, é a partir dele que todos os outros vão ser criados. São universais, toda a gente os tem. E depois, segundo ponto, são relacionados diretamente ao conatos, quer dizer, aumentam ou diminuem a nossa potência de agir. E depois tem uma função explicativa, quer dizer, é através destes três que eu consigo explicar as derivações. Através de combinação dos três, consigo chegar então a outros afetos mais complexos, como é o ódio, o amor, o regozijo, a esperança, o medo. É tudo combinação destes afetos.
primários. Então, podemos falar numa verdadeira composição dos afetos. E quando estamos a falar no mundo da música, não é? Vocês não podem deixar de estabelecer estes três princípios iniciais, de alguma maneira, como que cada um tem uma marca tónica. O desejo, a alegria, quer dizer, a alegria, eu não sou especialista em música, mas no sentido de que estaríamos a falar em uma espécie de um acorde maior, em que passamos de uma potência menor para uma potência maior. E depois a tristeza, como que um acorde menor, em que há uma diminuição da nossa potência de agir. E a partir destes três, depois há uma combinação. Há uma combinação destas três essências, por assim dizer, destas três cores base, vão se misturar e vão formar então misturas de cores, composições de afetos, composições de sons, composições de ritmos, que podem estar mais marcados pela alegria ou podem estar mais marcados pela tristeza. Vamos ver um exemplo concreto. A esperança, que é um afeto composto, é a alegria, portanto, a nota dominante é alegria, é a alegria inconstante que se origina da ideia de uma coisa futura ou passada, de cuja ocorrência até certo ponto duvidamos. Então, para Spinoza, esperança e medo são afetos passivos. Quer dizer, o homem ativo não deve ter nem esperança nem medo, porque esperança, o medo, toda a gente entende porquê. Esperança, normalmente temos a ideia que é uma coisa positiva, mas para Spinoza, a esperança tem uma conotação negativa. Porquê? Porque ela significa que há qualquer coisa que nós desejávamos, mas não temos a certeza que ela vai ocorrer. Aquela coisa não depende de nós. E, portanto, toda a felicidade ou alegria ou o estado de alegria que não depende de nós, ela não é constante. Hoje pode estar aqui, amanhã pode desaparecer. E é devido a essa inconstância que é passivo, que é triste, que é uma paixão, não é triste, é uma paixão, é algo que eu sou passivo, estou dependente do que me vai acontecer. A esperança, então, é essa alegria. O medo já é também um afeto composto, mas mais dominado pela tristeza. É a tristeza inconstante que se origina da ideia de uma coisa futura ou passada, de cuja ocorrência até certo ponto duvidamos. Portanto, é a mesma definição, mas uma é uma ideia de uma coisa boa que vai acontecer, outra é a ideia de uma coisa má que está para vir. Portanto, os afetos compostos vão ter uma nota dominante, que é o afeto primário, seja o desejo, a alegria ou a tristeza, mais uma ideia que nós temos, que a maior parte das vezes é uma ideia imaginária, que associamos a uma causa externa ou interna imaginariamente. Ou seja, imaginamos que alguma coisa que vem de fora, ou que nós até imaginamos que vem dentro de nós, mas não vem, vem de fora, vai fazer com que aquilo me alegre ou que aquilo me entristeça. E então ele apresenta esta lista de 48 afetos. Naquela lista final, não é? Em que os três primeiros são as bases e os outros são compostos. E podemos inclusive agrupá-los em pares. Afetos de alegria ou tristeza que são acompanhados da ideia de uma coisa exterior como causa. Isto de ser acompanhados da ideia de uma coisa exterior como causa, na maior parte das vezes é apenas faz parte da nossa imaginação. Então, se eu acho que alguém, portanto, é uma causa externa a mim, me quer muito bem, eu vou ter amor por essa pessoa, vou ter estima por essa pessoa. É a minha imaginação, aquela pessoa até pode querer mal, mas eu imagino que ela quer bem. Por eu imaginar isso, tenho este sentimento de amor por aquela pessoa. Tenho aquele sentimento de estima por aquela pessoa. E, portanto, estes afetos de alegria ou tristeza são acompanhados de uma ideia de uma coisa exterior como causa. Então, alegria ou tristeza, que é a base, e depois, a partir daí, as composições, admiração ou desprezo. Quer dizer, incidem sobre o mesmo objeto, incidem sobre a mesma
ideia de causa externa, mas uns que têm a nota dominante da alegria, portanto, o lado esquerdo da coluna, e o lado direito da coluna, que tem uma nota dominante de tristeza. O amor e o ódio, a atração e a aversão, a devoção e o escárnio, a esperança e o medo, a segurança e o desespero, o regozijo ou o remorso, a comiseração ou misericórdia não tem ali um par, o apreço ou a indignação, a sobreestima ou menosprezo. A sobreestima é quando eu tenho a ideia que alguém fora de mim me aprecia enormemente. Isto pode ser totalmente imaginário, mas eu tenho esta ideia imaginária e, portanto, tenho aquela emoção de subestima, ou afeto de subestima, ou então quando acho que alguém fora de mim tem uma ideia muito negativa a meu respeito, então vou-me sentir menosprezado. Estes afetos são passivos, quer dizer, não estão no meu domínio. Eu tanto posso sentir-me muito empoderado porque alguém me elogiou, como posso sentir muito em baixo se alguém me criticou. Spinoza vai dizer: nós devemos procurar os afetos que nos trazem alegria, ok, mas isso não é o ideal. O ideal é eu não depender do elogio nem da crítica. O ideal é eu ser proativo, saber quem sou. Porque essa é que é a felicidade estável. Se a minha felicidade depender do elogio do outro, não está nas minhas mãos. Ele hoje pode me elogiar, amanhã pode-me criticar. E, portanto, vou andar sempre neste caos do afeto. E ele então agora vai também distinguir os afetos de alegria ou tristeza que são acompanhados da ideia de uma coisa interior como causa. Ou seja, eu tenho na minha imaginação que a causa daquele afeto, daquela emoção, veio de mim. Mas é mentira, veio sempre de fora. Mas eu imagino que ela veio de mim mesmo. Eu fui o culpado por aquilo. Então o arrependimento. Eu acho que fiz aquilo de mal. Acho que fui eu que fiz aquilo. Ou então a glória. Eu acho que fui eu que triunfei, portanto, deve-se a mim. Os louros são meus. Ou então a vergonha. Eu acho que fui eu que fiz aquilo, aquela ideia que a causa foi ele próprio. O Spinoza vai dizer que esta atribuição de alegria ou tristeza, em grande parte, depende da nossa educação, daquilo que nós fomos educados, para dizer: olha, isto aqui é uma coisa bonita, isto é uma coisa que é vergonhosa. E então, a partir da nossa educação, vamos atribuir a certas coisas alegria, a outras tristeza. E, por fim, ele apresenta uma lista de afetos referidos quanto ao desejo. Não quanto à alegria e à tristeza, mas quanto ao desejo. Quer dizer, é outra perspectiva de abordar os afetos. Não tanto quanto aos seus efeitos, se eles me causam alegria, aumentam para um nível superior de perfeição, ou tristeza, mas não, enquanto à causa, à sua causa. Ou seja, é um desejo para um objeto. Ele vai então, são a lista dos 32 ao 48, portanto, o anseio, a emulação, o reconhecimento, são formas de desejo. É quando o desejo está voltado para algo. Por exemplo, a vingança, 37, é o desejo voltado para fazer mal a alguém que eu acho que me fez mal. Portanto, as composições são estas e ele organiza segundo estes três critérios. Estas notas finais vou deixar para depois vocês estudarem e termino e vamos passar então para a parte das perguntas. Não sei se me estão a ver, ok? Eu peço desculpa, isto foi uma overdose filosófica. O tempo é pequeno para falar de tanta coisa, mas ficam aqui com um enquadramento teórico para, de maneira musical, poderem trabalhar cada um destes afetos. E, portanto, saberem que devem partir daqueles três afetos iniciais, cada um tem que ser muito característico, e a partir daí, então, fazer uma composição, por assim dizer, musical, destas três forças que se coadunam. Então, perguntas. Eu vou fazer uma interrupção. Marcos, eu vou fazer uma interrupção breve com você, tá? E aí eu acho que, enquanto isso, se vocês quiserem formular algumas perguntas, tudo bem? Se não tiver, também tudo bem. Mas a gente pode também, além de perguntas, fazer interrupções, tá? Mas eu me senti... Está me ouvindo bem, Marcos? Sim.
Tá. Eu me senti muito satisfeito, muito agradecido com essa tua colocação, porque, como eu te disse em alguma conversa que a gente teve, anterior a este encontro com o ator, né, eu já estou me dedicando a estudar esse livro do Spinoza faz tempo, inclusive ouvir falas e aulas e palestras de muitas pessoas, né? E apesar de ter sido pouco tempo, Marcos, você fez de um modo eximiamente primoroso. Eu nunca ouvi um discurso sobre este livro, sobre esse tratado, de um modo tão cristalino, tão fluente, tão preciso, né? E que pega aquela escrita complicada de tempos de outrora, né? Do início da modernidade, e consegue traduzir de um modo tão atual, tão contemporâneo, para o nosso entendimento aqui e para as nossas necessidades de pesquisa e trabalho. Porque, como eu te disse, nossa intenção não é aprofundar, né, nesse tratado de um modo filosófico, mas ter este tratado como um material composicional, né? E nesse teu discurso, né, de 50 minutos, tão cristalino, né, eu consegui solucionar problemas que eu venho carregando há 3 anos. Tá? Isso que eu quero te dizer. Quando eu falo que eu consegui solucionar problemas, que não são problemas só de entendimento, mas são problemas composicionais, né? Essa tabela que você nos traz, tão limpa, tá? Numerada, e depois essa organização de afetos por pares, tá? Que eu já tentei fazer inúmeras vezes, mas sempre a gente se depara com algum que não faz parte. E aí, o que eu faço, né? Onde eu arranco isso, né? Eu já quebrei a cabeça, né? Outra coisa, né? Você trouxe aqui uma solução, acho que é muito importante, para a gente até já entender como o nosso combinado aqui composicional, que é os 3 afetos primários. Você estava levando muito isso em conta, já, tá? Entender que os outros são compostos, tá? E depois tem uma gama de outros afetos que estão relacionados ao desejo, tá? Que para mim é um material que a gente não deve trabalhar. Eu acho que eu começo a contornar a minha composição, pelo menos nesse momento, não deve trabalhar, vai lá, nesse opus 1, tá? Que eu estou considerando isso um opus 1. Né? À medida que eu aplicar isso, esse treinamento e esse procedimento composicional com outras turmas, em outros lugares, né? Eu posso pensar num opus 2, num opus 3, e detalhando cada um dos afetos numa obra maior, tá? Ou entrando em outros campos, como, por exemplo, esses afetos compostos do desejo e não da alegria e da tristeza. Eu acho que essa obra que a gente está agora manejando para compor, né, esse opus 1, né, The Affectibus opus 1, tem a ver com os afetos compostos derivados da alegria. Então a gente já contorna um campo, e para o compositor isso é muito importante, Marcos, é contornar um campo composicional para poder manejar melhor aquilo, tá? E permita só transmitir esta ideia de modo ainda mais claro, é que quando esta lista de afetos que estamos a tratar, não são os afetos ativos, não são os afetos do homem livre. Nós estamos a falar do homem escravo, mas este homem escravo, esta condição humana, é a condição humana com a qual nós nascemos. É a condição humana que nós lutamos todos os dias. É a condição humana que quase todos nós vivemos. E por isso, ao retratar isto, estamos a retratar a realidade crua, bruta, a natureza bruta, a natureza que não foi lapidada. Sim. É a condição humana no seu estado primitivo. É isto que estamos a trabalhar com estes afetos. E alguns podem nos alegrar, outros podem nos entristecer, mas tudo isto é inconstante, é fruto de encontros do acaso. E o homem vive no meio deste, Spinoza chama do mar, à deriva. Não é? É este o enquadramento em termos de imagem, não é?
E essas palavras que você traz, e que eu entendo aqui, estou recebendo como palavras muito agudas, muito precisas, de quem já mastigou e já digeriu demais essa teoria como um todo, consegue enxergá-la, também nos ajuda muito. Porque, apesar de eu estar muito contornado nesses afetos passivos do livro da Ética 3, do Conatos, né? A gente já passeou pela obra total de Spinoza e sabe, né, que é um grande construto, né, para chegar na questão da liberdade. Então, eu acho que a tua contribuição assim, com esse processo, nesse momento do processo, ela está sendo muito valiosa, né? Essas imagens que você está sugerindo, de mar à deriva, e uma outra coisa que você trouxe lá no começo, né? Sobre o encontro, né? Os afetos se dão numa intersecção, que é um pensamento tão deleuziano, com que a gente dialoga bastante aqui. Nosso núcleo de pesquisa, essa linha de pesquisa, dialoga demais com o pensamento deleuziano, e que a gente sabe que tem uma relação com o nobre, o escravo do Nietzsche, e com essa teoria dos afetos de Spinoza. Então, está fechando um sentido, tá? Muito valioso, e eu realmente quero agradecer demais essa tua intervenção. Ela foi extremamente feliz nesse momento, tá? Eu vou deixar o pessoal também fazer interlocuções, mas antes eu queria ter feito, tá? Muito obrigado, fico contente por saber isso e, obviamente, que será a primeira de muitas outras conversas, ainda que não sejam públicas, pelo menos privadas, sobre esta obra que eu quero acompanhar de perto. Que ótimo. Olha, nós chegamos às 18. Nós aqui podemos ficar mais um tempo, porque temos um encontro até às 19. Eu não sei da tua disponibilidade. Sim, eu estou disponível. 10, 15 minutos. Sim, Né? estou disponível, o tempo que for necessário. Tá bem. Então, pessoal, querem trazer? Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta. Você poderia, por favor, falar um pouco mais sobre a relação entre o desejo e o conatos, e a relação entre o desejo, a alegria e a tristeza? Sim. Então, a relação entre o desejo e o conatos. O conatos é o esforço para eu conservar o meu próprio ser. Ok? O conatos é... A palavra conatos significa esforço. Que esforço é este? É o esforço de eu preservar o meu próprio ser. Nós temos este esforço, este ímpeto de conservar o nosso próprio ser. Quando eu tenho consciência deste esforço, isto chama-se desejo. O desejo é a consciência de ter este esforço. Por exemplo, a planta tem este esforço, mas não tem consciência de ter este esforço. Nós temos o esforço e temos a consciência de ter o esforço. Então, o desejo é o esforço consciente de conservar no ser. Agora, a relação entre o conatos e a alegria e a tristeza. O conatos é este esforço por existir, que existe. Mas este esforço por existir é acompanhado de duas coisas. De um processo. Este esforço por existir é dinâmico, não está sempre igual. Este esforço por existir pode ser potenciado pela alegria ou pode ser enfraquecido pela tristeza. Então a alegria aumenta o meu conatos, potencia o meu conatos. A tristeza reprime o meu conatos. A tristeza reprime este esforço, enfraquece este meu esforço por existir. Ele não elimina o esforço, porque se eliminar nós morremos. Mas ele é uma resistência. A tristeza é uma resistência ao esforço por existir. E a alegria é um plus, é um aditivo que nos vai ajudar a fortalecer o esforço por existir. Não sei se esclareci. O que eu gostaria de entender, na verdade, é a diferenciação entre o desejo, quando ele está relacionado ao conatos, quase como um sinônimo, e o desejo, quando ele é empregado como um afeto. Porque Exato. A realidade verdadeira... Já percebi. Por que Spinoza coloca o desejo, a tristeza e a alegria em grau de igualdade como afetos primários? Sendo que, a mim, me parece que a alegria ou tristeza seriam qualificações dos desenvolvimentos do desejo.
Já percebi. Já percebi a questão. É que o desejo, o conatos, pode ser visto como a essência do homem, o tal desejo, a conservação do seu próprio ser, mas também pode ser entendido como um afeto. E a sua pergunta é essa: como é que o desejo pode ser visto como um afeto? O desejo pode ser visto como um afeto na medida que eu o considero como um ímpeto voltado para uma coisa. E, portanto, esse ímpeto voltado para uma coisa, às vezes é produzido por algo externo a mim. É um encontro que eu tive que vai despertar o meu desejo. Se esse encontro, essa causa externa, essa algo que é fora de mim, despertar em mim esse desejo, este desejo é um afeto. Porque foi despertado por algo externo. Ou seja, ele ativou algo que eu tenho dentro de mim, mas na medida em que foi ativado por algo de fora, é um afeto. Não sei se está claro, esta é uma pequena distinção, mas é esta a questão. Porque acho que em dado ponto, né, Marcos, o desejo é entendido como a própria vida, né? A conservação da vida. E ao mesmo tempo, o desejo, quando tem um alvo, que é o cupíditas, né? O desejo, quando tem um alvo, ele é movido por um encontro, ou seja, ele se torna afeto, né? Eu acho que Há qualquer coisa de fora que nos vai mover o desejo. Não é? E ele então torna-se um afeto, visto dessa perspectiva. Ou seja, visto no seu sentido absoluto, ele é a essência do homem. Mas visto nesta relação, torna-se um afeto. muito claro. Agora, por exemplo, se vocês tiverem questões mais práticas de como é que podem representar um sentimento ou uma emoção, um afeto, como é que no vosso trabalho de corpo e voz poderão trabalhar uma coisa concreta, também seria interessante. Agora, assim, perguntas mais práticas de, ou seja, no fundo é, vocês ouviram isto, o que é que passa na vossa cabeça? Como é que eu vou pôr isto em prática? Qual é a relação desta teoria com a minha prática? Se tiverem dúvidas a este respeito, seria muito interessante colocá-las. Eu acho que eu posso colocar alguma coisa nesse sentido, É isso. porque assim, ó, nós temos aqui alguns treinamentos, tá? Artísticos, que são treinamentos de voz e de corpo, tá? No âmbito da voz, nós trabalhamos com alguns parâmetros. Então, qualidade vocal é um parâmetro, tá? E dicção é um outro parâmetro. São dois parâmetros fundamentais do trabalho com vocalidade, né? Então, o que nós estamos fazendo? A gente começa agora uma investigação de associação, tá? De correlação de dadas qualidades vocais com afetos específicos e de dados padrões diccionais, que tem a ver com os órgãos articulatórios, com afetos específicos. Esse é um treinamento. O outro treinamento é relativo ao corpo. Relativo ao corpo, nós temos grau de hipertensão muscular. Tá? É bem técnico o que eu estou fazendo, mas justamente tem a ver com pesquisa de linguagem. Né? Então, esses graus de tensão intramuscular configuram padrões gestuais de movimento e também configuram formas, né? Formas corporais, formas faciais. Tá? Então, estamos aqui já há um tempo fazendo um trabalho bastante técnico de construção no nosso corpo, na nossa voz, desses parâmetros. É justamente agora, a partir da sua aula, né, que nós vamos começar a fazer uma investigação por paralelos, tá? De todos os padrões que a gente experimentou, quais vão dar voz e corpo aos afetos. Agora, isso aqui é algo que está programado para a gente fazer. Do que você está propondo, né, dessa deriva que você está propondo, eu acharia muito interessante saber de você o que você imagina, né, enquanto forma facial, forma corporal e qualidades vocais, o que você imagina para cada um desses afetos?
Eu posso dar aqui um pontapé de partida só na criatividade desse sentido. Lembram-se que no início falávamos que esta dualidade corpo e alma, e que normalmente a voz estava associada à alma e o movimento do corpo ao corpo. Ora, Spinoza vai ver corpo e mente, ele não vai falar muito de alma, vai falar de mente, corpo e mente como uma coisa só. Ora, mas há uma distinção entre corpo e mente, apesar de são duas coisas, é a mesma coisa vista de perspectivas diferentes, não deixam de ser duas perspectivas diferentes. E, portanto, tudo que tem a ver com a voz remete-nos para a potência de pensar, para a mente. Tudo tem a ver com movimentos do corpo, remete-nos para a potência de agir, para a potência do corpo. E, portanto, a dicção, que é uma questão de voz, se a dicção é clara, significa que há uma potência de agir. Então estamos a falar daqueles pares de alegria. Portanto, quando há alegria, há o aumento de perfeição de algo menor para algo maior. E, portanto, a minha dicção tem que ser do menos claro para o mais claro. Em termos de intensidade de voz, em termos sozinhos ou em coro, não é? Portanto, de ser solo ou a coro, a intensidade. Se é algo ligado à alegria, se é um afeto de alegria ou um afeto composto que a base é alegria, então a intensidade tem que aumentar num sentido de um acorde maior, por assim dizer. Se o afeto é de tristeza, então vai haver uma diminuição da potência de pensar na voz. Estamos a falar da voz, associamos voz ao pensamento. Então vai haver uma diminuição de intensidade, que pode ser uma desconstrução tónica ou pode ser uma nota, um acorde menor. Tem a ver com um enfraquecimento do nível mais potente para um nível menos potente, de uma deriva tónica, por exemplo. Em termos de corpo e dança e de gesto e movimento, então o mais tenso significa a tristeza. O menos tenso, que é o mais flexível, significa a potência de agir, a potência do corpo. E, portanto, se são afetos de alegria, então a minha flexibilidade tem que ser maior. Os meus movimentos têm que ser de abertura. Se os meus afetos são tristes, então o meu corpo é mais tenso, a minha potência de agir é menor. Os meus movimentos são mais voltados para o interior ou para o exterior, dependendo da minha imaginação. Lembram-se que na lista havia umas que a pessoa atribuía imaginativamente a causa externa. Se eu achar que a causa é externa, como por exemplo a vingança, então o meu gesto é tenso, mas para fora. Se eu acho que é interior, se a culpa é minha, como é por exemplo o arrependimento, ele deve ser tenso, mas para dentro. Porque eu imagino que a causa é interna, apesar de não ser. As causas das paixões são todas externas, mas eu imagino que é interna. E então, o para dentro. E, portanto, se houver esta distinção entre voz, potência de pensar, corpo, potência de agir, já temos aqui dois critérios interessantes. É assim mais ou menos como eu imaginaria. Não sei até que ponto é que isso é possível de se fazer, não é? Mas é mais ou menos esta a minha imaginação sobre este assunto. É muito possível de fazer. E é muito legal a tua imaginação sobre uma composição corporal. Ela faz sentido, né? A gente é muito gostoso também ter, né, um pensamento de fora, meio que de um mapeamento gestual, um mapeamento sonoro. Muito interessante como você pensa, imagina e caminha um tanto paralelo como a gente está procedendo, tá? Eu acho que o que você vai encontrar aqui, você vai ver ao longo do desenvolvimento, é um grau de detalhamento e de especificidades maior, né? Mas esse raciocínio que você está trazendo, ele é muito orientador também para processos composicionais, né?
A própria ideia de ritmo e caos Não, também pode ser trabalhado. eu queria perguntar nessa linha como que você imagina o desejo. O desejo. É, O desejo tem a ver com o ímpeto, não é? Então, quando se vai trabalhar o desejo, os afetos de desejo, só o primeiro é desejo, não é? O primeiro é o desejo, mas depois os outros que vão surgir com o desejo é desejo para um objeto em específico. Vai ser desejo mais um objeto desse desejo. E, portanto, a partir de qual for esse objeto, então é um ímpeto para. É um ímpeto para. É sempre um movimento para. Esse movimento poderá ser mais esperançoso, não é? Ou menos, mas aí a questão da alegria e da tristeza, se repararem bem, nos afetos que falam do desejo, não falam tanto da alegria ou tristeza. Fala sempre do desejo mais o objeto desse desejo. E por isso, aquilo que nós falamos até agora de alegria e tristeza e como demonstrar isso, neste caso já é diferente, é outra lógica. E por isso há pouco o Rodrigo até estava a achar melhor, para já neste momento, não misturar, porque seria estabelecer novos critérios para fazer os afetos do desejo. Não é? Mas teria mais a ver com a ideia de um ímpeto, de um movimento para algo. Não é? Seria assim que eu imaginaria. E que esse desejo, atenção, esse ímpeto, por ser afetado, ele pode ser contraditório. A pessoa pode estar numa deriva. Então, pode significar, eu para ali, ao mesmo tempo para ali, é esta confusão que muitas das vezes nós, no estado de servidão, não é? Estamos, não sabemos para onde ir. Os nossos desejos são variáveis e contraditórios. E, portanto, eu posso virar para aqui, posso me virar para ali. Há esta indecisão. Eu acho que Nós aqui não temos próprio. geográficos a gente vai trabalhar com direcionalidades, né? Tem a ver com deslocamento e direcionalidade, né? Mas faz sentido também, né? Tem a dizer, Manu. Marcos, boa noite. Agradeço pela sua fala, foi muito bom ouvir. Eu não estou muito clara assim, como colocar, mas na prática assim, da minha pesquisa, da minha experimentação voz-corpórea, eu fico... Claro que eu tenho interesse na servidão ou no escravo, porque eu tenho interesse na liberdade, né? Então, na verdade, tem esse caminho, né? Eu fico, assim, num trabalho prático de me sensibilizar para o mundo, para com o mundo, com as forças do mundo, né? Aumentar minha capacidade de ser afetada pelas coisas, permear as coisas e ser afetada, e também de afetar, né? Então, me vem muito essa ideia que Deleuze vai colocar também do contágio, né? Desse lugar de estar permeável e contágio, né? De contagiar. Mas também fica esse lugar, quando a gente está junto, pesquisando e emitindo sons, a gente é muito contagiado, né? Pelo som do outro. E aí também fica assim para mim, onde que eu encontro ao mesmo tempo o que é o regime das minhas forças, né? Meu, esse caldo aí. Eu não sei se percebi muito bem a pergunta, mas enquanto me dizia isso, ocorreu-me algo que eu não sei se intuí bem o que é. Eu vou dizer, depois se não for isto, aprimora o que eu quero dizer. Esta ideia de que a nossa condição humana tem a ver com estes afetos passivos, não é? Com estas paixões, alegres ou tristes, são isto que vem de fora, que nos afetam, que não dependem de nós. Spinoza vai dizer que uma ordem do mundo assim, os seres humanos estão em contradição constante, porque cada um está a ser afetado por coisas diferentes, os seus desejos vão para lugares diferentes e, portanto, temos um certo caos na dança, porque as pessoas não estão no mesmo ritmo, não estão voltadas para o mesmo lugar, umas estão para ali, outras estão para ali, estão em compassos diferentes. Quando há uma lógica em que a razão intervém, em que há já mais uma racionalidade, então os movimentos tendem a ser ritmados, organizados, a sociedade volta a estar apontada para o mesmo objetivo.
e o conjunto é mais harmonioso. Mas não é esse o estado primeiro do homem. Não é esse o estado habitual do homem. E, portanto, neste caso, na parte 3, ele vai mais trabalhar o caos. A ideia é chegar à ordem, mas aqui ele vai trabalhar o caos dos encontros, o caos dos afetos. Porque estes encontros, como são fortuitos, vão causar afetos diferentes, em simultâneo. Então, um deseja aquilo, o outro deseja aquilo. Um está alegre, mas o que fez este alegre pode fazer o outro triste. E então, toda esta contradição de coisas é uma imagem do mundo, não é? Eu não sei se é bem isto que queria saber, mas pelo menos foi que me... É dentro desse caos, né, rico, né, de mundo, que me vem também a criança, né, como uma representação viva disso. Como é que eu sustento alguma coisa que não muda em mim, né? Não em mim, enquanto sujeito, mas... A criança, para Spinoza, era o exemplo paradigmático de alguém que vive destas paixões. E por isso, para Spinoza, é o estado mais triste, não no sentido de que toda a gente pensa que a infância é um momento feliz, mas para Spinoza é o estado mais triste de autocontrole, porque eu estou totalmente dependente de forças externas. É o estado mais miserável em termos de domínio de mim próprio. Não é? E a humanidade vive também na sua infância, na medida que vive sobre a força dos afetos. Muito legal, muito legal, muito bom. Muito bom, Marcos, essa tradução de um pensamento tão importante, denso em imagens, né? Essas traduções imagéticas que você está fazendo, de caos e ordem, né? Vamos dizer, desritmia e ritmo, do movimento caótico e do movimento coreografado, organizado, coletivo. Isso é muito valioso para nós, mais uma vez, em termos composicionais. Né? Eu acho que tá muito... E eu quero só concluir com uma ideia que é esta. Nós, na medida em que não conseguimos ser totalmente ativos, não faz parte da nossa condição humana, porque somos parte da natureza, temos de tentar ao máximo rodear-nos de afetos passivos alegres, quer dizer, devemos tentar ao máximo procurar encontros alegres, paixões alegres, que são uma espécie de preliminar para depois termos ações, afetos ativos. Então, devemos ao máximo procurar encontros felizes. É uma espécie de preliminar para esse homem ideal, por assim dizer, que é o homem livre, totalmente livre, que é o homem que vai ter mais ações do que paixões. Não é? E, portanto, esse é o final. Não é? Acho que é uma bela fala de fechamento, de encerramento. Eu quero te agradecer imensamente mais uma vez desse tempo dedicado para a gente. Você está aí empenhado, né, com esse colóquio já há umas semanas, desde que a gente conversou, né? Aqui o funcionamento aqui do Instituto de Artes, ele tem um funcionamento típico, né? Por exemplo, toda essa produção de transmissão, de gravação, a gente deveria estar planejando bem antes, mas eu consegui fazer encaixar dentro do trabalho da equipe técnica. O Paulo está aqui assessorando a gente, viu, Paulo? Obrigado mais a todos. Obrigado. Enfim, desse modo, né, a gente encerra essa primeira participação, que eu tenho certeza que será de muitas. Senti uma colocação sua muito generosa, tá? E pode ter certeza que ela foi muito valiosa e vai contribuir demais com o nosso processo, tá? Nós somos aqui em curso de extensão, em vocomporiedade e processos composicionais nessa obra vocal chamada de Affectibus, tá? Estamos na linha de pesquisa AVA, a oralidade e vocalidade nas artes, do programa de pós-graduação em arte e educação do Instituto de Artes da Unesp, e tivemos a grata colaboração do professor Marcos Basmandegan, da Universidade do Porto, que nos instruiu generosamente sobre os afetos em Spinoza.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos, foi um prazer enorme. Prazer foi nosso. Felicidades. Tchau. Alegria. Paulo, posso fechar aqui? Presente. Internacional. Eu não sei, eu estou com medo de fechar. Eu acho que pode ser. Posso? Sim, senão o nosso webinar fica no YouTube. Tá. Aí nós vamos ver se a... Tá vendo? Eu acho que é melhor deixar o Paulo. Tem mesmo essas questões de gravação, tá? Só vou fazer assim.